Então, essa é a reunião clínica da disciplina de nefrologia, reunião clínica semanal. Hoje nós convidamos o Dr. Lúcio Roberto Requião Moura, ele é professor adjunto da disciplina de nefrologia aqui da escola, presidente da Sociedade de Nefrologia do Estado de São Paulo, e ele é vice-coordenador do Departamento de Transplante Renal da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Ele esteve no Congresso Americano, daqui do Hospital do Rim. Estava eu, a Yasmin, o Vinícius e o Lúcio, ainda estava o Gustavo Modelli, o Gustavo, presidente da BTO, e a Elad no Congresso também. E o Lúcio se propôs a apresentar os highlights, os principais destaques assim, do Congresso Americano de Transplantes. Só lembrando que talvez, como foi mencionado várias vezes, o principal destaque foi que nesses 2 anos foi o primeiro congresso presencial que nós participamos. Retomamos o congresso presencial, que tem uma diferença muito grande do congresso online. É fácil para todo mundo entender isso. O Lúcio vai também destacar isso na sua apresentação. Muito obrigado, Lúcio, e mais uma vez parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo aqui no Hospital do Rim, na sociedade, em todos os lugares que você participa. Sua participação é sempre essencial, a forma como você lidera os grupos que você participa. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado, professor, pela apresentação gentil. Bom dia a todos. É uma satisfação fazer essa apresentação, especialmente porque depois do tempo de pandemia que nós não tivemos congresso presencial, né, eu retornei para a universidade em janeiro de 2020, então esse sendo o primeiro congresso presencial, eu fui como um dos representantes da universidade do Hospital do Rim. Isso foi uma honra muito grande para mim, vem para complementar a minha carreira acadêmica até aqui. Então, para quem não está habituado com o que é o Congresso Americano, né, o ATC é o Congresso Americano de Transplante, é o maior congresso dessa área do conhecimento no mundo. Ele é organizado por duas sociedades, a Sociedade Americana de Transplante e a Sociedade Americana de Cirurgiões de Transplante, né? Esse ano ele foi, então, presencial, mas transmitido ao vivo, com a possibilidade de participação à distância, entre 4 e 8 de junho, agora próximo passado, na cidade de Boston, e teve como tema central The Science of Tomorrow Starts Today. Alguns pontos que eu gostaria de destacar da organização do Congresso em si, né, em tempos de pandemia, foi obrigatório o uso de máscara, né, tinha esse aviso aqui em praticamente todos os lugares, então enquanto estávamos lá, estávamos de máscara, cada participante poderia definir o que ele permitia de interação social através desses adesivos que você pegava e colocava no seu crachá, né, e eles disponibilizaram nas salas também possibilidades de você escolher se você queria sentar próximo das pessoas ou tinha regiões das salas que eram separadas, as cadeiras estavam separadas para manter o distanciamento social. Então, o congresso foi no Prudential Center, no Highness Convention Center, que é um centro de convenções que tem um aparato absolutamente robusto para esse tipo de evento, como algumas cidades-chave nos Estados Unidos, mas o que houve de diferente para esse evento presencial foi esse item obrigatório em todas as salas, porque o congresso foi filmado e transmitido ao vivo, e as pessoas podiam interagir, e elas podiam interagir virtualmente, inclusive da plateia, porque eles disponibilizaram, então, um recurso de que mesmo as pessoas que estivessem na plateia pudessem endereçar perguntas e comentários para as mesas através de um dispositivo do aplicativo do Congresso. Essa sala principal, que por um cálculo alto, assim, cabia em torno de 4.000 pessoas, mas eu estimo que ela deve ter recebido, no auge, assim, 2.500 pessoas ao mesmo tempo. Do meu ponto de vista, nós já discutimos isso antes da apresentação começar formalmente, eu destacaria que o xenotransplante foi apresentado como a principal inovação, eu vou falar um pouquinho mais disso à frente, mas nós não vimos grandes inovações em outras áreas, especialmente na área farmacêutica, né? Isso estava bem caracterizado no pavilhão de estandes, tinha 2 ou 3 estandes relacionados a drogas,
a medicações, o restante era relacionado a métodos diagnósticos, que esse foi um dos pontos fortes do Congresso, uma forte inserção de métodos diagnósticos precoces. Eu vou destacar isso também na minha apresentação. E outra coisa que eu destacaria, que eu percebi, foi uma forte preocupação com a formação de novas lideranças, tanto para a Sociedade Americana de Transplante, para os serviços de transplante em si, como para o próprio Congresso. Um exemplo disso foi um dos cursos pré-congressos que eu participei, que tinha como tema a construção de novos líderes, e aqui são as apresentações que foram feitas ao longo de uma manhã, né, levando em consideração de que eles têm essa visão de que precisam investir na formação de novos diretores médicos, especialmente nefrologistas com visão de transplante, líderes para o programa de transplante, a inserção de outras áreas do conhecimento de saúde nas lideranças dentro dos programas de transplante, especialmente a farmácia, né? Uma figura que eu fui apresentada que eu não conhecia até esse transplante é o APP, que é o Advanced Practice Provider, que são pessoas que podem ser médicos ou enfermeiros que ficam à frente como coordenadores dos programas de transplante, e de fato eu percebi assim, uma forte preocupação com a formação de novas lideranças, e a Sociedade Americana de Transplante vai fazer um evento só sobre isso em setembro próximo agora. Do ponto de vista do conteúdo, eu dividi a minha apresentação em quatro pilares que eu gostaria de destacar. Houve muito mais coisas, mas claro que a gente precisa destacar aqui o que realmente é highlight, que foram os pontos relacionados ao xenotransplante, biomarcadores, saúde do doador e Covid-19. Em relação ao xenotransplante, essa foi uma das principais sessões plenárias, que reuniu a maior quantidade de pessoas ao vivo, né, presencial. Foram 5 apresentações, eu destaquei aqui 4 delas, a quinta foi muito mais relacionada às questões éticas. E a primeira apresentação do Joseph Tator, de Miami, foi uma apresentação que trouxe especialmente uma preocupação sobre o preparo para se avançar em termos de trabalhos clínicos, tendo em vista que no xenotransplante, apesar de nós termos comemorado os resultados iniciais, nós estamos ainda na fase pré-clínica, né? E para avançarmos para a fase clínica, ele destacou 3 pontos importantes, né? A produção do animal correto, o uso do protocolo correto de imunossupressão e a seleção do receptor correto. Então, em relação ao animal, eu gostaria de destacar para aquelas pessoas que ainda não estão habituadas, o tema é um tema novo até para nós que somos da área do transplante, que um dos principais limitantes para a evolução do xenotransplante é um açúcar, que é a alfa-galactose 1,3-galactose, que eu vou chamar de GAL, que é como ela é chamada, que está presente na superfície das células de diversos animais, especialmente do porco, e esse açúcar provoca uma reação imunológica intensa, a produção de um anticorpo, que é uma imunoglobulina anti-cal. Nós, seres humanos, temos essa imunoglobulina a partir do contato que nós temos com bactérias que estão presentes na flora intestinal. E esses anticorpos representam 1 a 4% de todos os anticorpos que nós temos circulando. Então, isso foi um dos grandes limitantes na história do xenotransplante, mas em 2002, com a produção deste porco aqui, que é um porco nocaute para esse açúcar, ou seja, não existe a expressão desse açúcar na superfície das células, passou-se a possibilidade de evoluir no pensamento e na pesquisa do xenotransplante. Mas parece que isso não é suficiente e parece que nos próximos anos nós vamos ter que caminhar para modelos de animais modificados transgenicamente, que expressem algumas outras moléculas que estão relacionadas com a ativação de cascata de coagulação e inflamação. Além disso, vai ser necessário que drogas alternativas sejam aprovadas pelo FDA, porque parece que as drogas que nós temos disponíveis hoje para o alotransplante realizado com rins de humanos não seja suficiente para frear a resposta imune. Então, é possível que drogas que ainda estão em fase 2 tenham que ser utilizadas, né? E tem que ser drogas que sejam de fácil acesso e de fácil entendimento do transplantador e que garantam um perfil de segurança, não aumente tanto o perfil de mortalidade. Um dos exemplos é esse anticorpo monoclonal, que que é o Tezidolumab, que é um anticorpo anti-C5, que bloqueia a ativação do complemento.
e ele só foi utilizado até então em modelos pré-clínicos, e aqui são modelos de xenotransplante em primatas não humanos. Mas o que vocês podem ver aqui, essa aqui é um gráfico de sobrevida do enxerto. Quanto mais longe do eixo X tiver a curva, melhor é o resultado. É que o uso dessa droga prolonga a sobrevivência do enxerto. E aqui um gráfico de funcionamento do enxerto ao longo do tempo, em modelos de primatas não humanos, mostrando que você consegue garantir um funcionamento do enxerto razoavelmente adequado com o uso desse tipo de estratégia imunossupressora. Eu destacaria aqui nessa sessão plenária a apresentação da Jane Locke, da Universidade do Alabama, que, na verdade, nós, transplantadores de rim, ficamos com a impressão de que o Robert Montgomery, e eu vou falar dele na sequência, teve a primeira experiência com xenotransplante de rim, mas, na verdade, a primeira experiência foi do grupo dela, que padronizou o uso de um modelo pré-clínico interessante, baseado num protocolo chamado Model Parsons Model, né, o modelo de Parsons, que permite a utilização do indivíduo em morte cerebral, portanto, é um humano, mas é um humano que já foi declarado seu falecimento, como alvo de pesquisa. E isso tem algumas vantagens, porque numa pesquisa altamente experimental como essa, isso não traz prejuízo para uma pessoa viva. Você consegue testar as engenharias humanas em humanos antes de fazê-lo em pessoas vivas, e no caso específico aqui, testar as imunossupressões em humanos antes de fazê-los também em pessoa viva. Então, esse é um programa que chama Legacy of Hope, que padronizou questões éticas e questões regulatórias para o uso da pessoa humana em morte cerebral para fins de pesquisa em vivo, e, de fato, o primeiro xenotransplante de rim foi realizado por esse grupo, e o paciente ficou mantido, né, o indivíduo falecido ficou mantido por 7 dias. O objetivo principal desse experimento em humanos foi validar uma metodologia diagnóstica para identificar anticorpos contra antígenos leucocitários suínos, que seria a segunda barreira para o xenotransplante, tendo em vista que o uso do animal atualmente já é um uso de um animal que não expressa aquele açúcar que eu falei inicialmente. Então, a ideia aqui era validar uma citometria de fluxo, que é o que vocês estão vendo aqui nesse slide, que identificasse a presença de anticorpos produzidos contra o SLA, que na verdade é o correspondente suíno para o HLA. E eles conseguiram isso. Vocês veem aqui um controle negativo, e aqui um exame negativo do receptor falecido, que foi o primeiro receptor que recebeu um xeno-órgão de um porco geneticamente modificado. Então, esse aqui é o centro cirúrgico, onde o experimento foi feito. Eles fizeram a nefrectomia bilateral do humano falecido. Aqui está o xenorim antes da reperfusão, e aqui após a reperfusão. Então, de fato, essa foi a primeira experiência. Como eu falei, o paciente, né, o humano, foi mantido por 7 dias, e eles decidiram interromper o experimento, tendo em vista que eles já tinham validado o teste que eles precisavam validar, e que pesou muito a questão de devolver o corpo para a família. Uma outra questão que envolve o xenotransplante é o risco de transmissão de doença, que são as zoonoses. Então, esses animais, além de serem modificados geneticamente, eles são reproduzidos em ambientes que são altamente seguros para se evitar contatos que possam haver transmissão de patógenos. De qualquer maneira, os serviços que têm investigado essa estratégia de transplante, eles estão preparados para diagnósticos de infecções por patógenos que são específicos da espécie suína, especialmente esse retrovírus suíno, né, tem 3 tipos, o ABC, e uma outra preocupação que está aqui embaixo nessa eletroforese, que é o quimerismo, tendo em vista que você está envolvendo 2 espécies diferentes, é um pouquinho da preocupação que se tem de quem faz alotransplante de medula óssea, né? Mas eles também, nesse experimento lá no Alabama, conseguiram validar a pesquisa de infecção pelo retrovírus suíno, bem como a pesquisa de quimerismo humano-suíno. Essa é a publicação, né? E o que eles observaram é que não houve rejeição hiperaguda no rim, os rins foram mantidos viáveis até eles decidirem encerrar o experimento, a anastomose vascular estava íntegra, só que o rim não alcançou uma função satisfatória nesse primeiro experimento, e eles atribuíram isso às questões fisiológicas relacionadas
a morte cerebral. Talvez a experiência mais avançada que nós tomamos conhecimento numa publicação no New England foi a experiência de Nova York, que foi publicada pelo Robert Montgomery. Ele foi uma das pessoas que apresentou nessa sessão, e eu vou detalhar um pouquinho mais aqui os resultados que eles encontraram. Então, esse foi o primeiro xenotransplante realizado por esse grupo. Ele foi feito no dia 25 de setembro de 2021, né? Então, é um transplante desse porco modificado, né, que não expressa esse açúcar para um humano. O implante, diferente do que a gente está acostumado, foi feito em vasos da perna, para que o rim pudesse ficar visualizado e de fácil acesso, inclusive, para a biópsia. E a via urinária não foi conectada na via urinária humana, eles fizeram uma derivação externa para que eles pudessem separar a quantidade de volume urinário que era produzido pelo rim do porco do volume urinário produzido pelo próprio humano. Eles não retiraram um rim do receptor aqui. Esse foi o segundo experimento, que foi feito em 22 de novembro de 2021, e eu queria chamar a atenção para esse aspecto do rim aqui, porque eles utilizaram uma técnica que já tinha sido descrita pela Universidade do Alabama antes, que é a técnica do thymokidney. Na verdade, 4 semanas antes de fazer o transplante, eles operam o animal e implantam abaixo da cápsula do rim células do timo, e isso é uma tentativa de se induzir tolerância, porque essas células do timo, elas têm um controle negativo sobre a produção de linfócito, e isso seria uma estratégia para induzir tolerância e aumentar a viabilidade imunológica do rim. Então, aqui está o rim depois da reperfusão, e os 2 humanos falecidos foram mantidos até 54 horas, porque o objetivo desse experimento, eles queriam ver se eles venciam a barreira da rejeição hiperaguda e se eles venciam também a barreira da rejeição aguda. Então, o Dr. Montgomery, ele destacou 5 barreiras que vão ser enfrentadas nos próximos anos e talvez até nas próximas décadas para se implementar o xenotransplante, né? A principal delas é a presença desses açúcares em superfície de células, né? Talvez esse modelo que seja knockout para o GAL não seja suficiente. E uma outra questão é a ativação de vias de complemento e de ativação inflamatória que outras proteínas que se expressam nas células porcinas podem disparar no receptor humano, né? Sem falar no controle de zoonose, né? Em relação à produção de anticorpos contra açúcares, a gente já tem uma certa experiência, porque é um pouquinho semelhante ao que a gente observa com os transplantes que são ABO incompatíveis, né? O que garante a incompatibilidade ou a compatibilidade ABO, na verdade, são açúcares que são expressos na superfície das hemácias e que são compartilhados na superfície do endotélio. E a remoção de anticorpos contra esses açúcares permite a realização de transplante ABO incompatível, que tem aqui, como vocês veem, nessa curva de sobrevida do enxerto e nessa curva de sobrevida do paciente, a sobrevida do transplante HLA incompatível, que está aqui no pontilhado, é semelhante ao do HLA compatível. E parece que esses anticorpos contra açúcares, eles evoluem de uma certa forma com um certo tipo de acomodação. Esse foi um ponto destacado pelo Montgomery, mostrando esse trabalho muito interessante que saiu esse ano, mostrando que a quantidade de anticorpo que é produzido depois do transplante é pequena, né? Aqui é a quantidade de anticorpo, aqui é o número de pacientes, e mesmo quando se produz esse anticorpo depois do transplante, ele não está muito associado ao desenvolvimento de rejeição aguda tardia. Então, essa barreira da produção de anticorpos contra açúcares de superfície, a comunidade transplantadora já tem alguma experiência, né? E a preocupação seguinte é com o controle da resposta imune e da ativação da cascata de coagulação. Eu trouxe aqui só 2 exemplos, que são exemplos desses 2 humanos que receberam o xenotransplante lá na Universidade de Nova York, que eles mostram que ao longo do tempo não houve um impacto muito grande na contagem de células brancas circulantes, nem de plaquetas, mas também há todo um detalhamento de produção de citocinas, e isso foi bastante controlado, e parece que pelo menos nessas primeiras 54 horas, isso não teve um impacto tão grande. Do ponto de vista clínico, essa experiência, que na verdade é uma experiência pré-clínica, foi bastante exitosa, e esses 2 gráficos mostram isso. Aqui é o paciente 1 e o paciente 2, com foco no volume urinário, que foi excelente.
O volume urinário aqui do xenotransplante está em barras vermelhas, e aqui eu destaco é o volume urinário hora. Então, é um volume urinário hora compatível com o transplante com doador vivo. Esse transplante teve 7 horas de isquemia fria e uma excelente função renal. Esse paciente aqui, em questão de horas, dobrou a taxa de filtração glomerular, e esse aqui triplicou. E aí o Dr. Robert Montgomery disse que as coisas falam por si. Um limitante talvez seja a resposta imune que se monta depois, né? Tendo vencido a barreira da incompatibilidade pelo GAL, é a produção de anticorpos contra os antígenos leucocitários suínos. Então, eles avaliaram isso ao longo do tempo, né? E o que eles observaram foi que o receptor 1, aqui é a percentagem de células mortas em uma prova cruzada. Esse receptor 1 não apresentou produção de anticorpos específicos contra o enxerto suíno, mas o receptor 2 produziu uma intensa resposta, né? Que esses anticorpos lesaram as células no exame, e basicamente uma resposta aqui mostrada na barra vermelha de IgM, que ficou positiva até em diluições de 1:32. Então, esse é um limitante que nós ainda vamos ter que trabalhar, provavelmente, através de uso de imunossupressão mais potente. E o modelo clínico que se tornou famoso é o experimento de Maryland, que foi o primeiro transplante em ser humano, foi um transplante de coração, e esse ficou famoso porque apareceu em todas as televisões, vocês acompanharam isso. Então, foi um receptor vivo, um paciente que recebeu um transplante de coração. Para que isso pudesse ser feito, a equipe conseguiu algumas permissões especiais do FDA para o tratamento compassivo, com a utilização de um porco modificado em 10 genes, o uso de um imunossupressor anti-CD40, que ainda não está aprovado para uso clínico, além do uso de um sistema de perfusão do coração ex vivo. Então, esse foi o esquema imunossupressor, que eu até achei interessante, porque eles utilizaram a expressão lá, indução mínima, mas na verdade eles utilizaram um anti-CD40, um anti-CD20, que é o rituximab, em 2 doses, indução com timoglobulina, e ainda utilizaram um bloqueador da cascata do complemento. Então, uma indução extremamente robusta no início do transplante, mas uma imunossupressão de manutenção que nós já estamos acostumados, com micofenolato, tacrolimo e corticoide. Então, essa é a jornada clínica do paciente, né? Na cirurgia, no xenotransplante, houve uma complicação clínica, que foi a dissecção de aorta, isso foi corrigido. Com 4 dias, o paciente foi decanulado da ECMO, que é um sistema de ventilação assistida com circulação extracorpórea, só que com 10 dias ele precisou fazer uma laparotomia exploratória para investigação de alteração abdominal, e ao longo do curso dele, ele precisou fazer uma segunda laparotomia. Entre 20 e 21 dias, foi detectado o CMV porcino no tecido, na amostra de biópsia cardíaca, mas sem evidência de replicação, porque o PCR sérico era negativo. Eles interromperam o MMF, aqui, o micofenolato. O paciente evoluiu aí com 1 mês de transplante com intensa leucopenia, precisou utilizar estimulador de produção de leucócito com recuperação dos glóbulos brancos, e a partir do 43º dia ele evoluiu com uma disfunção do enxerto, que inicialmente foi atribuída a um processo imunológico. Eles trataram com altas doses de imunoglobulina aqui, uma primeira dose. Com 49 dias o paciente precisou voltar para a ECMO. Com 50 dias foi feita uma biópsia que demonstrou alterações sugestivas de rejeição, mas um padrão inflamatório diferente do que estão acostumados à inflamação clássica do coração. Foi mantido o tratamento para rejeição mediada por anticorpo, mas isso só se prolongou até o 60º dia, e esse paciente acabou falecendo. Então, ele faz um resumo aqui disso que eu falei, demonstrando que a causa da morte foi uma disfunção diastólica do coração, mas por mecanismos ainda sobre investigação. E eu queria destacar aqui a questão da rejeição, porque ele não tinha sinais típicos de rejeição do que eles estão acostumados, mas ele tinha um quadro de rejeição atípica, que aí eles não conseguem definir exatamente qual foi o mecanismo. Do ponto de vista de 1000 marcadores, avançando um pouquinho na minha apresentação, eu queria destacar a apresentação do Michael Seifert,
que também um pesquisador do Alabama, que apresentou aqui os resultados do estudo Bright-C, que apesar de ser um estudo inicial em crianças transplantadas de rim, isso já avançou e já tem sido validado em adultos, mas é um modelo de tentativa de predição de rejeição aguda antes da rejeição acontecer e que teoricamente dispensaria a biópsia. Isso já vem sendo estudado ao longo de muitos anos, mas parece que com técnicas mais avançadas e com biomarcadores mais interessantes, parece que nós estamos caminhando para a era dos biomarcadores. Então, eu queria destacar aqui 4 biomarcadores, né, que são, na verdade, 3 quimiocinas, o CXCL, que é uma quimiocina, sua produção é induzida por interferon gama, recruta linfócitos T para o enxerto renal, o CXCL10, que também induzida, sua produção é induzida por interferon gama e é quimioatratora de linfócito T, o CCL2, que ativa uma potente resposta inflamatória, e um fator de crescimento aqui, que é uma proteína pró-inflamatória e pró-angiogênica. Nos estudos prévios, o CXCL9 já demonstrava ser aquele que tinha a melhor performance, mas o que o Bright-C traz é o uso combinado desses 4 marcadores em um modelo automatizado de detecção urinária. Então, você põe a urina do paciente aqui, em 1 hora você tem o resultado, esse resultado é calibrado para as amostras urinárias, e a utilização desses 4 marcadores em conjunto demonstram uma capacidade discriminatória de rejeição bastante interessante. Então, aqui eu destaco o perfil do CXCL9, aqui em vermelho é a expressão urinária daqueles indivíduos que terão rejeição aguda, em comparação em verde os controles estáveis e em azul os controles com critérios limítrofes para rejeição. Tanto o CXCL9 quanto o CXCL10 têm perfis bastante interessantes isoladamente, mas o que eu queria destacar é o uso dos 4 marcadores no modelo preditor, que foi chamado de SCORE4. Aqui é uma área sobre a curva em preto desse modelo preditor em predizer rejeição aguda em rins de crianças, mostrando aqui uma capacidade discriminatória muito boa, 0,83, e quando esse modelo é corrigido para creatinina urinária, ele consegue ter um perfil até melhor. E é interessante que ele pode ser utilizado, inclusive, para indivíduos que estão estáveis com longo tempo de transplante. Então, considerando indivíduos que tinham muito tempo de transplante, inclusive mais do que 18 anos de transplante, ele tem um perfil discriminatório muito interessante, mas ele chega a um perfil discriminatório excelente quando se leva em consideração crianças que tinham menos do que 18 anos de transplante. Uma outra estrela, assim, entre esses biomarcadores, que apareceu bastante no Congresso, inclusive eu vou mostrar um pouquinho da apresentação da Yasmin mais à frente, foi o DNA livre, né, o cell-free DNA derivado de doador. Esse já era um marcador, quer dizer, a pesquisa desse DNA do doador circulante já era um marcador utilizado em modelos em diagnóstico de rejeição aguda de coração. E eu queria destacar aqui a apresentação do Paulo Travedi no Monte Sinai. Ele trouxe já um dado um pouco mais antigo em perfil discriminatório para rejeição aguda grave em modelos de coração, e a presença de mais do que 1% desses DNAs livres, né, circulantes, tinha um poder discriminatório aqui excelente, uma área sobre a curva de 0,95. Só para quem não está acostumado sobre essa estatística, assim, quanto mais próximo de 1, e 1 seria o modelo perfeito, melhor é esse modelo discriminatório. Para o rim, entretanto, ele tem algumas limitações. Então, esse foi um dado que foi apresentado lá pelo Paulo Travedi, apesar de já publicado. Aqui são espectros de rejeição aguda no rim, né? Aqui são as rejeições celulares, e aqui as rejeições mediadas por anticorpo, e aqui a percentagem do anticorpo, do DNA livre, derivado do doador, no sangue. E o que a gente vê aqui é que nas rejeições agudas celulares, a gente vê que ele realmente tem um perfil que talvez seja interessante para identificá-las, ou nas rejeições celulares mais graves. E quando você se combina aquele paciente que tem a rejeição aguda celular e a rejeição aguda mediada por anticorpo, que seria um espectro de rejeição mais grave, a presença do DNA livre circulante derivado do doador apresenta uma área sobre a curva bastante moderada, não chega a ser excelente. Tem algumas limitações que foram até destacadas pelo próprio Paulo, né, que existe aí uma longa jornada entre a descoberta,
até a comercialização. E como eu falei na conversa inicial, houve um destacamento muito grande para os modelos estatísticos sofisticados na tentativa de você utilizar grandes bancos de dados para você predizer eventos presentes e eventos futuros. Talvez a gente tenha que caminhar para esses modelos de predição. O terceiro ponto, né, o terceiro pilar que eu gostaria de destacar aqui na minha apresentação, alguma coisa foi falada pelo professor Medina na introdução, em relação à preocupação com a saúde do doador. Então, essa foi uma sessão chamada Encontro com Especialista, foi uma sessão que eu participei, eu achei assim que o tema era bastante interessante, apesar de que, para mim, assim, o conteúdo foi um pouco frustrante e como o professor Medina falou, destacou assim de uma forma até um pouco agressiva, assim, a questão do estímulo à doação de qualquer maneira, assim. Mas, assim, foi uma sessão interessante, porque foi uma sessão que mostrava a experiência do doador sob a perspectiva do doador. Então, entre esse painel aqui, que vocês estão vendo sentados aqui, o presidente da Sociedade Americana de Transplante estava aqui, mas tinham dois indivíduos que tinham essa experiência da doação, um que foi o fundador, o criador da Organização Nacional dos Doadores de Rim, e o atual presidente, o Michael Lolo, que inclusive é um ex-policial do estado de Nova York, e ele foi um doador altruísta em 2018. Mas o que me chamou a atenção mesmo foi a grande preocupação que se tem em diversas palestras, diversas sessões sobre a avaliação da função renal do doador e o impacto da doação no longo prazo. Então, eu queria destacar aqui sobre a questão da avaliação da função renal do doador, tanto antes quanto depois da doação, e uma discussão sobre se nós devemos considerar o doador após a doação, considerando que ele perde uma quantidade substancial de função renal, se nós deveríamos considerar o doador uma pessoa com doença renal crônica. Então, houve uma mesa sobre isso, com 3 grandes especialistas, e eu vou destacar alguns pontos aqui. O primeiro ponto, que foi apresentado pelo Alan Messi, o Alan Messi é da Universidade de Nova York, ele trouxe dados de como que é a função renal de uma grande coorte de doadores nos Estados Unidos, os doadores registrados no registro americano de 99 até 2022, mostrando aqui que pré-doação eles têm uma média de função renal bem interessante, em torno de 100, que é considerado normal, mas o que eu queria destacar aqui é que de forma não considerável você tem uma quantidade, né, não desconsiderável, de pessoas que vão doar com a função renal bastante limítrofe, muito próximo de 60, né? Essa é a distribuição da função renal de acordo com a idade pré-doação e de acordo com a raça, e eu destaquei aqui a questão da raça, porque esse é um ponto que tem sido bastante discutido nos Estados Unidos, considerando que o modelo preditor de função renal que a gente utiliza hoje foi atualizado para não se utilizar mais a correção para a raça. Então, a primeira pergunta, que é uma pergunta que talvez não tenha resposta ainda e não terá nos próximos anos, é se esse modelo preditor, que é uma estimativa de função renal, ele é adequado para a gente avaliar a função renal do doador. E uma coisa nova que apareceu lá é a discussão sobre você combinar, né, o CKD-EP, que é o modelo que a gente usa tradicionalmente, com a medida de clearance de creatinina. Então, aqui são modelos de correlação, utilizando apenas o clearance de creatinina, utilizando apenas o CKD-EP, e aqui utilizando a combinação, quer dizer, uma média entre o clearance de creatinina e o CKD-EP, e ele foi o que teve a melhor correlação quando comparado com a função renal mensurada e aí não estimada. Além disso, é interessante que esse também é um dado do Banco Americano, que foi atualizado agora em 2022, demonstrando que a função renal pré-doação ela tem uma correlação muito estreita com a função renal que o doador tem após a alta. Então, ele chega para doar com a média de 68 e sai com 61, e parece que essa é a função que ele fica pelo menos pelos próximos 8 anos, e isso é independente de idade, sexo e raça. E essa seria uma função renal muito próxima daquela que a gente definiria o indivíduo como portador de doença renal crônica. Então, a pergunta aqui seria se nós deveríamos considerar este indivíduo
como uma pessoa com doença renal crônica. Então, isso depende muito da função renal que ele fica, e esse foi um estudo que ganhou bastante destaque, ele já tinha sido publicado antes do Congresso, que é um estudo que avaliou a função renal do doador 6 meses após a doação e o risco de desenvolvimento de doença renal crônica em estágio terminal, ou seja, a necessidade de diálise e transplante, 15 anos depois. E o que vocês podem ver aqui, né, é que quanto menor é a taxa de filtração glomerular em 6 meses, maior é a probabilidade desse indivíduo evoluir com necessidade de diálise no futuro, de forma que para cada 10 pontos de taxa de filtração glomerular mais baixa, você tem um aumento de 28% no risco de evolução para a doença renal crônica terminal. E foi discutido um modelo, que é um modelo interessante, mas talvez seja uma forma de você dourar a pílula, é de você não considerar o doador um doente, e levando em consideração que para que ocorra a doença renal crônica em um doador, você precisaria ter, ao longo da sua vida, aqui demonstrado nessa linha cinza, múltiplas lesões adicionais, e inclusive até questões intraútero, como, por exemplo, o peso ao nascer, que determina a quantidade de néfrons que o indivíduo tem. Então, essa foi uma preocupação importante no Congresso, isso se repetiu ao longo do Congresso, e eu gostaria de ter destacado isso nesses highlights. E, por fim, o último pilar do ponto de vista de conteúdo foram as questões relativas à Covid-19. Né? Menos do que os 2 últimos congressos, né, houve uma diminuição da inserção da Covid-19 no programa científico do EITC 2022. Essas foram as 4 sessões do programa mesmo, e algumas delas eram sessões de temas livres, o que significa dizer que eram apresentações de indivíduos que submeteram os seus trabalhos, mas do próprio programa mesmo, aulas sobre Covid definidas pela comissão científica foram em 2 sessões. E o foco aqui foi resposta vacinal inferior à população não transplantada e uso de múltiplas doses, e especialmente, é o que eu vou destacar aqui nos próximos slides, o uso de doador Covid positivo. Então, uma das apresentações que mais ganhou destaque, inclusive foi escolhido como segundo melhor trabalho do Congresso, foi a apresentação da Lara Dazigrizakov. Ela representa esse comitê, que é um comitê que avalia todos os potenciais transmissões de doenças através do doador. E essa apresentação foi muito marcada por uma mudança que houve em maio de 2021 para os potenciais doadores de pulmão, onde se passou a exigir para os doadores de pulmão a realização de PCR para a Covid-19 em material de trato respiratório inferior, desculpe. E aqui ela mostra, né, que a partir de maio os serviços aderiram a isso, né? Então as barras em azul aqui a indicação da pesquisa do PCR para a Covid-19 no trato respiratório inferior. E isso foi motivado porque havia sido identificado 3 doadores, né, que efetivaram a doação, que eram negativos para o SARS-CoV-2 no trato respiratório superior, e retrospectivamente, 2 desses receptores, eles tinham PCR negativo para COVID, mas um prospectivamente acabou ficando positivo, né? E eles foram avaliar 3 receptores de pulmão, testaram positivo, né? Todos eram negativos antes do transplante, e desses 3, 2 desenvolveram doença grave e 1 morreu. Entre os receptores que eram de outros órgãos que não o pulmão, não houve evidência de Covid. Então, por conta disso, né, eles passaram a investigar todos os casos entre maio de 2021 e janeiro de 2022 agora, levando em consideração a realização do PCR de trato inferior e de trato superior, e eles compararam, aqui o foco é desfecho, né, dos resultados dos transplantes realizados com doador positivo com aqueles realizados com doadores negativos. Então, o que eles observaram aqui? Um aumento substancial na utilização de doadores Covid positivo, especialmente em janeiro de 2022, que coincide com a onda da Ômicron, né? 20%, 21% dos doadores eram Covid positivo. E quando eles compararam os doadores Covid positivo com aqueles negativos, eles viram até que a qualidade do enxerto, através desses índices aqui que são utilizados para mensurar a qualidade do enxerto, era discretamente, mas significativamente melhor, tanto para o rim, quanto para o fígado, quanto para o coração.
A taxa de utilização desses enxertos aqui por órgão, destacado em vermelho, era inferior à taxa de utilização dos COVID negativos, especialmente para o pulmão, mas se nós focarmos aqui nos três principais órgãos sólidos, né, rim, fígado e coração, apesar de inferior, é uma taxa de utilização bastante interessante, e eu queria chamar a atenção para isso aqui, que foi o desfecho de 30 dias. Então, aqui o desfecho de 30 dias nos receptores de rim COVID do doador COVID positivo versus COVID negativo, e o que a gente vê é que não houve impacto em óbito em 30 dias, nem na sobrevida do enxerto em 30 dias, e isso também foi observado para o fígado e para o coração. E a pergunta subsequente foi o risco de transmissão, que também foi respondido pelo grupo da Denzinger e Zakov, foi uma apresentação do Ricardo Larrosse, que avaliou, né, ao longo do ano de 2020, aqui, diversas notificações para esse comitê de possíveis transmissão do doador para o receptor, e aqui não apenas doença infecciosa, mas neoplasia, e não apenas COVID, né, e eles identificaram 84 potenciais transmissões provadas ou prováveis. Isso representou 0,2% de todos os transplantes doadores utilizados nos Estados Unidos, mas eu queria destacar aqui, né, que são as doenças reportadas com potencial transmissão, e ao longo de 2020, ou seja, na era pré-vacinação, houve apenas uma transmissão confirmada, e foi no transplante de pulmão, sem qualquer outra transmissão identificada nos outros órgãos. E com isso, eu trago para vocês os highlights em 4 pilares do conteúdo do Congresso, e eu vou utilizar os últimos 2, 3 minutos que eu tenho para falar um pouquinho da participação do Hospital do Rim no ATC. Então, como o professor Medina já destacou, nós levamos 4 representantes, o próprio doutor Medina, eu, a Yasmin e o Vinícius. A Yasmin é nossa aluna de mestrado e participa da equipe de pesquisa clínica, e o Vinícius é graduando de farmácia e aluno de iniciação científica. Então, da produção direta do Hospital do Rim, nós tivemos 9 trabalhos aprovados, 3 para apresentação oral, envolvendo aqui alunos de mestrado, aluno de doutorado e iniciação científica. Além disso, nós tivemos a participação no estudo multicêntrico, que é coordenado pela ELAD, que é o ADERE Brasil, que teve mais outros 2 trabalhos, um pôster e uma apresentação oral, como ela já destacou. Esse foi o trabalho oral apresentado pela Yasmin, que avaliou a imunogenicidade da terceira vacina, a terceira dose heteróloga com Pfizer em comparação à terceira dose com Coronavac, mostrando que o uso da terceira dose com a vacina da Pfizer teve uma taxa de soroconversão superior à terceira dose com Coronavac, com títulos mais altos, aqui então a terceira dose da Pfizer em comparação com a terceira dose da Coronavac, mas com atividade neutralizante equivalente. A Yasmin também apresentou, sob a forma de pôster, um trabalho sobre cell-free DNA, que é um desses biomarcadores que eu destaquei anteriormente, demonstrando talvez aí uma relação aqui em vermelho, quando o receptor tinha mais do que 1% do cell-free DNA circulante com função renal em 30 dias, e talvez com rejeição aguda, isso ainda está em aberto. O Vinícius, que é o nosso aluno de iniciação científica, fez 2 apresentações orais na mesma sessão, então ele praticamente dominou a sessão, e eu vou destacar aqui um trabalho que foi conduzido com 3 populações, né, um estudo populacional que nós conduzimos com taxa de soroconversão pós-doença, que era pré-vacina, mostrando que os transplantados renais sobreviventes tinham uma taxa de soroconversão equivalente aos profissionais de saúde do Hospital do Rim, bem como a cidade de Pau Sul, que teve o diagnóstico de Covid-19 matriciado pelo Hospital do Rim. Nós tivemos também 2 pôsteres que eu gostaria de salientar antes de finalizar, que foram trabalhos de iniciação científica de alunas nossas da Unifesp, a Bruna Beraldo, do 6º ano, que fez uma avaliação bem interessante sobre transplante com doador vivo pré-emptivo, mostrando que entre 2011 e 2016, 20% dos nossos transplantes com doador vivo eram pré-emptivo, e mostrando aqui que a idade do doador tem uma correlação muito forte com a função renal, que o receptor chega ao final de 5 anos. E a Ana Paula, que atualmente é a nossa aluna do 5º ano, que fez iniciação científica comigo, e ela faz parte de uma força-tarefa que nós temos no Hospital do Rim, que envolve o Renato de Marco Foresto, envolve a
Maria Amélia Razin e a Bianca Cação, sobre a orientação do Dr. Hélio, que é a validação do KDPI, e ela avaliou aqui o KDPI, a performance do KDPI nos receptores de doador de critério padrão, e foi um trabalho bem interessante. Então, dessa forma, eu encerro minha apresentação, agradecendo a atenção de todos e me colocando à disposição para eventuais perguntas e para ouvir os comentários de vocês. Mais uma vez, eu queria agradecer ao professor Medina pelo convite. Obrigado, Lúcio, pela brilhante apresentação, pela forma clara como você destacou os principais aspectos do Congresso, a participação do Hospital do Rim também no Congresso, a participação de brasileiros, que dessa vez ainda foi um número muito pequeno em relação às vezes anteriores. E eu queria só chamar a atenção, mas nessa apresentação que você fez sobre a saúde do doador, que existe uma tendência dos americanos também de flexibilizar o nível de corte para filtração glomerular para o indivíduo ser doador vivo. Teve alguns comentários até utilizando um clearance de 60, 70 ml por minuto, que nós não utilizamos. E também chamar a atenção para a apresentação que foi feita numa palestra magna, é uma advogada, chama Martine Rothblatt. Ela tem 67 anos e ela que desenvolveu a Biofarma, a empresa que está fazendo as modificações genéticas nos animais que estão sendo utilizados nesses transplantes que foram apresentados aí. Ela é empreendedora, advogada, e se envolveu na área de desenvolvimento de medicamentos em função de um familiar que tinha uma doença, que ela até chegou a desenvolver um medicamento que melhorava essa doença, e agora ela tem 11 anos de investimento no desenvolvimento desse porco transgênico, com 11 modificações genéticas, uma por ano. Ela mesma mencionou uma por ano, e ela também destacou, na opinião dela, até a possibilidade de colocar o xenotransplante em uso clínico regular. Ela tem uma perspectiva mais otimista do que as demais pessoas. Ela acha que nos próximos 5 anos já deve ter isso, e os participantes da mesa, o Robert Montgomery, eu e ele fomos pós-doc junto em Oxford, então convivi com ele durante 1 ano, tive a oportunidade de conversar com ele no congresso. Ele também não tem essa expectativa que isso venha acontecer, assim, ele acha que isso deve acontecer depois de 10 anos ainda, vai demorar uns 10 anos para poder ser utilizado na prática. Ainda tem uma série de sequências para acontecer, e essa é uma prova de conceito que foi utilizado até agora. O conceito ele é aplicável, ele pode ser utilizado. E agora tem todos os estudos clínicos que precisam ser demonstrados com escala maior, para mostrar que essa possibilidade efetivamente existe. E você destacou todas as barreiras que o Bob Montgomery apresentou também. Então, o xenotransplante é uma perspectiva que eu imagino que nos próximos 10 anos ainda não vai estar em uso clínico como algumas pessoas imaginam. Ainda só tem o que está demonstrado ainda, é a prova de conceito. Do ponto de vista conceitual, ele é possível de ser realizado. Então, não sei se tem algum comentário, Hélio. Bom, parabéns, Lúcio, pelo resumo dos highlights. Nós poderíamos discutir muito sobre a forma como você selecionou, mas eu acho que o principal, você gastou 30 minutos com o xenotransplante, né? E isso mostra, de uma forma bem clara, o interesse nosso pela inovação. Nós estamos interessados em inovação. E eu vejo isso até como um grande benefício indireto para o alotransplante que nós continuamos fazendo aqui, há mais de 70 anos. Então, pode ser que isso alavanque ainda mais a investigação diagnóstica e o desenvolvimento de melhores terapias para o alotransplante também. Então, eu acho que esse possivelmente é a maior mensagem.
eu acho que vários que estão aqui presentes nessa apresentação estiveram no Congresso americano cerca de 10 anos atrás, quando nessa mesma aula magna que é dada no Congresso, um cientista foi mostrar o desenvolvimento da célula produtora de insulina. E que ele levou 10 anos para chegar num estágio próximo da aplicação clínica. Foi quando ele apresentou lá que precisava diminuir a imunogenicidade, precisava fazer com que a célula produzisse a insulina de forma confiável. Isso tem 10 anos. E até hoje, isso ainda não se transformou num benefício clínico para nenhum paciente. E é uma célula só, né? Então, eu acho que a expectativa do xenotransplante ela é muito mais uma forma de alavancar o desenvolvimento de novas terapias para o alotransplante. Lúcio, quer comentar? Sobre o xenotransplante, já que, assim, de fato, ele foi a grande inovação do Congresso, né? Mas até o Dr. Medina lá, depois, no final, a gente conversou, ele destacou uma das frases que o Bob Montgomery tinha falado, né? Que é int pa int, né, professor? Quer dizer, parece que nós vamos levar muito tempo ainda para ter isso ainda na prática clínica. Mas, de fato, foi a grande novidade desse congresso, porque era um tema que a gente não estava habituado assim, a ouvir de forma tão clara assim, e de forma tão clínica como foi nesse congresso. A gente tem a limitação do tempo e é difícil fazer highlights por causa disso, e nós realmente frequentamos o congresso, assim, Dr. Medina, a gente ficava lá desde 7 horas da manhã até as 8h30 da noite, então tinha muitas outras coisas. Eu queria só chamar a atenção de 3 outras coisas que eu não falei. Um é o uso dos inibidores da SGLT2, que é uma classe de medicação que tem sido utilizada para prevenção de doença renal. Eu achei que eu fosse ver coisas inovadoras em relação ao transplante, mas tudo que eu assisti, eu entrei em muita apresentação, é baseado em estudos retrospectivos e de centro único. Tem a questão que a Ela destacou, que vai sair um código novo sobre a padronização da perda do enxerto, com a definição de falência do enxerto já a partir do estágio 4 de doença renal crônica, ou seja, uma taxa de filtração glomerular abaixo de 30. E, do ponto de vista de inovação na área de fármacos, talvez a grande novidade dos últimos 2 anos tenha sido o antiviral para citomegalovírus, pelo menos 2, mas um deles que tem um estudo clínico que foi publicado ano passado, que é o Maribavir, que talvez aí ganhe alguma atenção nos próximos meses a anos, porque ele se propõe de forma oral a tratar o citomegalo refratário e o citomegalo resistente, que para este último, a única opção que nós temos hoje é uma droga com um perfil de toxicidade muito grande. Então, eu queria lembrar desses pontos que não deu para colocar na apresentação. Só lembrando do que o Hélio mencionou de inovação, então nós temos inovações que são incrementais, que nós temos uma série de medicamentos imunossupressores, aí aparece um imunossupressor um pouco melhor do que aquele anterior, e isso é uma inovação. Nós trabalhamos sempre para inovação. Se eu conseguir eliminar todas as imunossupressões através de um mecanismo de tolerância que nós, de alguma forma, desenvolva, isso passa a ser uma inovação radical. Eu mudo toda a história do que vinha acontecendo antes. E o xenotransplante também é uma proposta de uma inovação radical. Então, hoje nós fazemos todos os alotransplantes, com um modelo totalmente diferente do que o xenotransplante propõe. Se o xenotransplante estiver efetivo, nós podemos ter órgão de animal, como eu disse, isso ainda vai longe, mas em vez de utilizar o órgão humano, principalmente com doador vivo, isso é uma inovação radical. Então, as inovações, em geral, são incrementais. Em cada congresso, as pessoas perguntam para nós, o que tem de novo no congresso? Você fala que apareceu um remédio diferente, ou mudou a dose, ou nós usamos uma dose única de timoglobulina. São inovações incrementais. Agora, essa é uma inovação, o xenotransplante ou a tolerância, que são os 2 assuntos principais que poderiam gerar uma inovação radical que muda tudo o que acontece anteriormente no transplante, seria o xenotransplante e a tolerância. A tolerância, no caso do allotransplante que nós utilizamos. A Dagmar está presente na reunião. Dagmar, prazer tê-lo aqui. Você tem um comentário?
Você quer falar aqui? Muito obrigado. Eu gostaria de parabenizar o Lucas, a apresentação, e parabenizar a equipe participar do congresso dessa forma, levando o Brasil, levando o Hospital do Rim, e pedir o certificado, porque eu me sinto habilitado a receber um certificado do congresso, uma vez que a apresentação foi tão detalhada, tão importante, pegando os highlights. Eu acho que isso transmitiu o congresso para todos nós, né? E talvez tenha estranhado a minha presença aqui. Eu gosto do assunto, do xenodiagnóstico em particular e dos biomarcadores. Claro que a gente respeita muito a senhora creatinina, mas vive procurando coisas novas, né? E talvez surja em algum momento alguma coisa que a substitua. O dia que acontecer isso vai ser uma inovação radical. Essa vai ser radical. Então, eu agradeço a oportunidade e parabenizo a todos. Obrigado. O Gustavo Modelli. Gustavo, depois a Marina. Marina. Lúcio, eu queria que você comentasse um pouco mais, eu fiquei muito interessada no destaque que você deu para como o Congresso, né, como os americanos estão preocupados, né, com as novas lideranças. E você, desde sempre, né, e agora ainda mais perto da gente, né, você exerce muito essa promoção, né, das novas lideranças, a sua atividade com os alunos, com os pós-graduandos, você acrescenta muito no grupo. E aí eu queria que você fizesse um paralelo do que a gente pode aplicar aqui, né, na nossa realidade, o que mais te inspirou nesse assunto? Bom, essa é uma questão importante, especialmente na área da nefrologia e na área do transplante, porque a gente tem visto que o interesse dos mais jovens na nefrologia tem caído, né, ao longo do tempo, e a área do transplante é uma área que envolve múltiplas especialidades e múltiplas áreas do conhecimento em saúde, mas também é uma área que, pelo menos nos Estados Unidos, e a gente vê isso no Brasil também, o interesse tem caído, né? Então, talvez esse seja o principal motivo para o estímulo da formação de novas lideranças. Até me surpreendi um pouquinho com o próprio presidente da Sociedade Americana de Transplante, que é um indivíduo relativamente jovem em relação às presidências passadas, né? O que eu vejo, Marina, assim, é que localmente, pelo menos na Fundação Oswaldo Ramos e na universidade, assim, no nosso meio, eu vejo uma preocupação e os atuais líderes, né, os heads da nefrologia e do transplante no Brasil, que são os nossos norteadores, assim, eles têm tido essa preocupação e têm estimulado bastante as novas lideranças. É um modelo um pouquinho diferente do americano, porque o nosso modelo de prestação de serviço, o nosso modelo de vida associativa e o nosso modelo de governança e de liderança é diferente do americano. Mas na nossa área e no nosso nicho especificamente, eu tenho visto, sim, essa preocupação e esse estímulo no desenvolvimento de novas carreiras, novas pessoas, especialmente, né, de você, já desde a formação do aluno, você colocar na mente dele que ele precisa pensar sobre a perspectiva de carreira, né? E isso eu acho que para o nosso grupo é uma coisa que está bastante clara. Eu acho que o professor Medina aí tem um papel extremamente importante nisso, né? Na doutrinação de quem trabalha ali, de que precisa pensar sobre a perspectiva da carreira. Eu falei na reunião, no Congresso de Oftalmologia sobre isso essa semana passada, e tem as pessoas que têm, nós identificamos as pessoas que têm potencial de exercer liderança. Tem alguns que aparecem com potencial logo de início, tem outros que desenvolvem esse perfil de liderança depois de se acomodar no serviço.
alguns que são mais tímidos, outros que são que se expõem mais. E isso demora anos, né? Não essa é uma nova liderança. Tem potencial de ter uma nova liderança. Depois demora anos, é sempre mais de 10 anos para você realmente se tornar líder dentro de qualquer serviço. Não é na área médica, não é só em qualquer serviço, em qualquer tipo de atividade. Demora anos para você se transformar numa liderança. Entre os militares isso fica mais fácil, você entender a progressão, dentro da igreja também fica mais fácil. No futebol é um pouco mais complexo, porque aí é uma carreira mais curta e o jogador de futebol que tem mais habilidade é facilmente reconhecido, o que tem mais liderança é facilmente reconhecido, mas depois que termina a carreira em 10 anos, nós vemos que muitas vezes a liderança de cada um deles desaparece. E depois, na liderança, tem 5 coisas que atrapalham a pessoa no futuro, e pode interromper o desenvolvimento da pessoa como líder mesmo. Primeiro, um acidente ou uma doença, muito pouco frequente, são eventualidades que dificilmente acontecem, que não estão muito no controle da pessoa. O que tem 3 coisas que estão bem no controle que podem atrapalhar. Uma é a sociedade, você fazer uma sociedade que depois você arruma alguma encrenca e faz um contrato mal feito, e isso daí tira seu foco, tira seu bom humor e atrapalha bastante o desenvolvimento da liderança. Ter despesa permanente maior do que a sua capacidade de arrumar recursos. Você tem que trabalhar em coisas que você não está habilitado, coisas que você não gosta de fazer, você se transforma numa pessoa azeda. E também, a principal delas, o que a maioria das vezes acontece, que eu observo com os alunos que eu faço mentoria, é de relação afetiva. É um contrato mal feito quando você resolve fazer uma relação afetiva com a pessoa, depois, quando vai desfazer, pode transformar a sua vida numa coisa azeda por muitos anos e atrapalhar o seu desenvolvimento como liderança. Então, é importante que a liderança não é eu sou líder ou o outro é líder. Isso é uma formação que demora muitos anos. Tem bastante do perfil da pessoa. Muitas vezes a pessoa tem um jeito para ser líder, ou como tem alguns que têm uma habilidade que é como jogador de futebol. Mas isso pode ser encurtado pela condição que vai aparecendo no decorrer da vida, se a pessoa não souber administrar bem essa situação. Só para complementar, primeiro pedir desculpa que a minha câmera está com problema, por isso que eu não consigo abrir. Só para complementar, Medina, eu acho que, reforçando o que o Lúcio falou, a nossa preocupação de trazer isso para a discussão, né? Trazer a discussão, não só a formação do especialista, seja nefrologista ou transplantador, que a gente houve várias mudanças na sociedade, então as pessoas hoje que são mais jovens do que nós, que são os que nós precisamos gerenciar o processo de aprendizado, né? Mudou muito a forma com que eles enxergam o mundo, mudou o mundo que eles vivem, então a necessidade da gente estar sempre pensando em educação com processos inovadores, mantendo nossos conceitos, etc., mas dentro desse processo de aprendizado, né, a gente se preocupar em formar a liderança. Acho que esse é o grande movimento que o Lúcio chamou a atenção. Acho que você é uma pessoa que está à frente disso há muitos anos e você tem o seu posicionamento, como você acabou de colocar, né? Mas eu acho que a preocupação das sociedades e da comunidade científica, da gente trazer para a discussão as formas as várias formas de exercer a carreira, né? E a liderança, ela é colocada muitas vezes, como você colocou, ela é um posicionamento pessoal, mas quando a gente puder discutir isso com mais profundidade e, portanto, facilitar com que as pessoas que têm esse perfil, elas de fato consigam exercer essa liderança, isso é muito importante para a gente como sociedade, como especialidade e finalmente, para quem isso tudo beneficia, que é a gente exercer a profissão de uma forma mais tranquila e mais eficiente e para os pacientes. Algum outro comentário? Eu queria agradecer ao Lúcio, mais uma vez, que o Lúcio é professor adjunto da disciplina de nefrologia.
Ele está também organizando a ida de mais profissionais aqui do Hospital do Rim nos próximos 3 congressos, para retomar a atividade de congresso presencial. E a ideia é que de formação de liderança, eu principalmente penso bastante nisso já há alguns anos, da sucessão dentro do Hospital do Rim, para que a instituição seja perenizada. Quanto menos dependente de uma única pessoa, de um grupo pequeno, maior a possibilidade da instituição ser perenizada. O Hospital do Rim, uma instituição como essa, dá bastante trabalho, e assim, quando ela tiver um corpo de dirigentes ou de pessoas que podem se dedicar aqui o tempo integral, como já tem um corpo bastante efetivo, ela vai se tornando mais facilmente perenizada. Só anunciando na próxima semana, nós vamos falar sobre carreira, fronteiras e desafios do médico cientista, que é um outro caminho de liderança, e vai ser falado pelo Dr. Lucas Leite Cunha, que é professor afiliado da disciplina de Clínica Médica e Medicina Laboratorial aqui da Unifesp. Ele vai falar na próxima semana. Eu ia passar a última palavra para o Lúcio, agradecer a todos, agradecer a Priscila Lima, que propiciou um coffee aqui nessa reunião, que tem dado suporte a algumas atividades aqui acadêmicas e assistenciais aqui do Hospital do Rim, da Fundação Oswaldo Ramos. Muito obrigado, Lúcio. A próxima palavra é sua. Mais uma vez agradecer, professor, pela oportunidade. Só deixar registrado assim que em 2020 eu retornei para a universidade, né, e fui inserido no contexto do Hospital do Rim. E eu considero esse um dos principais turning points na minha carreira, né? Ter voltado para a universidade é um ponto de inflexão importante na minha carreira e na trajetória que eu venho tentando desenhar aqui, levando em consideração os ensinamentos que eu sempre recebi de que a gente precisa pensar a carreira desde o início. Obrigado pela oportunidade, um bom dia a todos e uma excelente semana a todos.